tecnicamente são dois times fraquíssimos. Saiu da altitude e saco de pancada. Mas as oitavas de final da Libertadores, elas pregam peças, né? Porque você pode pegar um Olímpia, como foi no ano passado, que era o pior primeiro colocado, e você vencer só por 1-0 no Maracanã. Um jogo que você deveria ter empilhado gols no adversário. E não aconteceu, levou para o jogo da volta, mesmo abrindo o placar, não conseguiu superar o adversário e você foi eliminado. Então, assim, enfrentar na altitude não é difícil, desde que você consiga fazer o seu dever de casa muito bem. Eu acho muito difícil, Renan, que a postura do Bolívar seja a mesma da fase de grupos no mata-mata. Eu acho que a postura do Bolívar para enfrentar o Flamengo vai ser de jogar com 11 jogadores atrás o tempo todo e tentar levar o menor número de gols possível. Porque se o Flamengo vence por 1 ou 2-0, cara, é uma classificação que não está definida. Mesmo que o placar seja bom, e se fosse em outras condições, enfrentar outros times em condições normais de altitude, eu diria que estaria definido. Porque mesmo jogando fora de casa, o Flamengo ainda assim teria ali a técnica favorecendo ao seu lado. Mas quando você sobe a altitude, irmão, a altitude não tá nem aí se tu paga mais pro teu time, se teu jogador é o melhor jogador do cenário sul-americano, que é o De La Cruz, se teu meia é um gênio da bola igual o Arrascaeta. Ninguém quer saber disso não, irmão. A altitude só vai lá para te ferrar. Então, assim, duas coisas importantes que a gente tem que falar. A primeira é, a gente tá mirabolando que o The Strongest passa do Peñarol, o que pode também não acontecer. E que, na verdade, se isso não acontecesse, talvez fosse até melhor, tá, Renan? Porque eu vou dar até uma olhadinha rápida aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui como foi a classificação. A gente, até se for um Peñarol, a gente decide no Uruguai, porque o Peñarol fez 12 pontos como segundo colocado e a gente não conseguiu passar dos 10. Enquanto o outro amigo falou aqui o seguinte, ó, Flamengo e The Strongest decidiria no Maracanã. Ambos têm 10 pontos, mas ganhamos no saldo. Não, porque o The Strongest foi líder do seu grupo e os líderes têm vantagem. Primeiro vem todos os líderes, depois vem todos os segundos colocados. Independente de quem o Flamengo pegue, The Strongest ou Peñarol, a gente decide as duas fora de casa, ou na Bolívia ou no Uruguai, o que é um problema. Ambos os casos são problema. Só que eu acho que, tecnicamente falando, enfrentar o... Cara, é muito difícil, Renan. Porque o Peñarol tem mais time que o The Strongest, e se a gente pega os caras, eles vêm para se fechar no Maracanã, eu não duvido que o Flamengo mete só aquele 1-0 e na volta a gente vai lá e toma fumo na casa dos caras. Porque enfrentar eles lá não é tão fácil. Então, cara, a verdade seja dita, acabou a fase de grupos, as oitavas de final para frente é só pedreira. Tecnicamente, a gente tem aí um caminho fácil, que é 2 times de altitude, porque a gente sabe que eles são fracos. Mas tu subiu o morro, irmão. Isso deixa a técnica páreo ali, ó. Páreo um do lado do outro. Não tem como diferenciar. Então, assim, que o Flamengo faça o seu dever de casa, Renan. Tem que vir e amassar no Maracanã. É para meter tipo uns 5-0, para não passar nenhum tipo de susto. 4, 5-0. Se fizer 1 ou 2, eu te garanto que a gente vai sofrer para conseguir essa classificação. E assim, não estou dizendo que eu não acredito que possa vencer, Renan. Eu só acho que é muito difícil vencer. Muito. Se às vezes a gente vê esses caras se arrastando no nível do mar, na altitude, irmão, é completamente diferente. Agora, tenho também um outro ponto para você poder falar alguma coisa. A gente agora vai com o time completo. No primeiro jogo a gente foi com um time totalmente mesclado. Porra, Léo Ortiz foi volante. Wesley foi lateral direito, pelo amor de Cristo, né? Então, assim, muitas coisas a gente tem que avaliar. E não acho que o Grêmio escolheu o adversário. Até porque, sinceramente, eu acho que o lado de lá da chave está muito mais forte. Lá o cara sai e pega um Atlético Mineiro que, para mim, hoje é um dos melhores times brasileiros, tecnicamente falando. É um time que vem se encontrando bem a nível de futebol. E, cara, tu tem um River Plate que fatalmente vai ser quem vai chegar na semifinal. Não sei se pegar um River Plate numa semifinal seria o melhor dos caminhos. Então, eu não sei se eles realmente escolheram ou não, tá? É um ponto que a gente tem que levantar a mão, mas eu não sei se eles escolheram ou não. Eu não sei se eu ficaria com medo do Flamengo ou do River na condição de torcedor do Grêmio. Talvez eu teria ficado do lado de cá, né? Aí é com eles, não é comigo.
Bom, vou te falar, mano. Se eu sou o Grêmio, eu não ia querer enfrentar o Flamengo, não, mano. Não é porque eu sou flamenguista, não. É porque o Flamengo. Assim, basicamente o Flamengo tirou o melhor jogador do River e trouxe pra gente. Então, assim, o Flamengo, ele é um time que não é brasileiro, mano. Ele é muito sul-americano. Ele parece um time da Argentina, por exemplo. Quando tu enche o time de uruguaio, de chileno ali, você vai botando os gringos ali, fica um time com uma verve até de time sul-americano. E aí tu enfrentar o Flamengo, cara, que é um time que tá habituado a jogar contra o Grêmio, conhece o Grêmio, enfim, facilita, por exemplo, a viagem do Flamengo para botar pressão no jogo contra o Grêmio. Se eu fosse o Grêmio, eu não ia querer escolher estar no lado do Flamengo, não. Mas eu não acho que o Grêmio foi tão meticuloso a esse ponto, não, cara. Eu acho que o Grêmio acabou não conseguindo pontuar, é natural, o time não estava nem conseguindo treinar direito, cara. Os caras estão passaram por uma tragédia aí, estão passando ainda, né, de certa forma, por uma tragédia, sei lá, talvez a maior da história do Brasil recente aí. E naturalmente o nível do futebol dos caras vai ser insuficiente em algum momento, principalmente agora, a ponto de não conseguir liderar um grupo que era até relativamente fácil para um time como o Grêmio liderar. Mas aí, cara, não tem jeito. Eu preferiria pegar do grupo do Grêmio qualquer time que tá ali, menos o Grêmio. Eu preferiria. Eu não sou esse tipo de torcedor que fala, não, pode botar todo mundo brabo aqui no meu lado, que quem quer ser campeão não pode escolher adversário. Eu não sou muito dessa galera, não, mano. Se quiser botar só baba do meu lado aqui, vai só baba, eu chego na final, e na final é final, entendeu? E assim, até um detalhe importante, né, que o pessoal estava falando aqui sobre ficar em segundo, ficar em primeiro, quem é que decide em casa, quem é que não decide. O próprio caso do The Strongest, o The Strongest está se classificando com 10 pontos, vai enfrentar um time que se classificou com 12 como segundo colocado, e quem vai decidir em casa é o The Strongest. Então, assim, a pontuação realmente, nesse caso, ela acaba sendo coadjuvante. Ela acaba não conseguindo ajudar muito, né, porque o Penharol pontuou mais. Se fosse uma classificação geral, o Penharol teria pontuado mais do que o The Strongest, e ainda assim vai decidir. O The Strongest vai decidir em casa. Cara, eu acho que eu não consigo reclamar, não, bicho, sendo bem sincero. Você até falou, né, que agora a gente vai pegar vai pegar o Bolívar com um time um pouco mais amadurecido ali, vai ter também os jogadores titulares de volta. Eu concordo, cara. Eu acho que qualquer deslize, qualquer derrapada, qualquer derrota, ela consegue ser um aprendizado para o Flamengo. E o Flamengo teve 2 experiências contra o Milionários e contra o Bolívar, né? Uma com cada um deles. Eu acho que isso, inclusive, cara, tem que servir como um alicerce central para o Flamengo selecionar os jogadores que vão jogar na altitude. Porque, assim, cara, são 2 jogos na altitude. Dá para, desses 2 jogos, você colher informação biológica, biométrica dos caras ali e decidir ali, ó, esse jogador aqui, embora ele seja titular, embora ele seja melhor do que o reserva dele, ele sente muito a ponto de fazer sentido ele não ser escalado como titular e a gente ganhar um pouco mais de potência física num jogo que acaba sendo também físico, na altitude. Então acho que o Flamengo tem essa oportunidade. Já teve 2 aprendizados, vai ter a oportunidade de ter um terceiro agora contra o Bolívar, e caso a lógica aconteça, e a lógica eu acho que é o The Strongest acabar avançando, cara, porque a distância fica muito, muito igualada ali entre os 2 clubes, e aí o Penharol vai ter que subir para a altitude para jogar, enfim. Eu acho que a tendência, a gente tendo um olhar um pouco mais racional, é o The Strongest avançar, e o Flamengo vai chegar ali com 3 enfrentamentos no mesmo ano, com o mesmo elenco, na altitude. Então, assim, a gente tem que colher um aprendizado disso e tentar usar uma estratégia mais inteligente.